A oposição insistiu, colheu assinaturas, fez pressão e nada. Mas aí veio um canal de TV e mostrou imagens que o governo tentava manter em sigilo. O ministro caiu, o presidente foi para a defensiva e então mudou de ideia. Sim, vai ter CPI mista para investigar 8 de janeiro. E todo mundo já se prepara para o confronto. Afinal, pelo histórico recente dos embates do Congresso, as chances de a situação sair do controle são grandes. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no começo da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 20 de abril de 2023, dia em que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que a revelação de imagens de 8 de janeiro, captadas por câmeras de segurança do Palácio do Planalto, levou o país a uma nova situação política. Responsável por fazer a ponte entre o governo e o Congresso, o petista deixou claro que a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva agora é de apoiar a instalação de uma CPI mista para apurar a invasão dos prédios dos três poderes. É um cavalo de pau na posição do governo, que até aqui vinha fazendo de tudo para evitar a instalação da comissão parlamentar de inquérito formada por deputados e senadores. Por isso, aliás, que ela é chamada de mista, ou de CPMI, porque nela vão atuar parlamentares das duas casas legislativas. Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado e também do Congresso como um todo, disse que a CPI mista vai ser instalada na semana que vem. Até aqui, ele vinha segurando a abertura da investigação parlamentar. O Pacheco, inclusive, se queixou do governo nesta quinta-feira, dizendo que o Lula deveria ter sido favorável à instalação desde o início. Mas por que o governo vinha resistindo, já que o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos à força em 8 de janeiro por bolsonaristas, que são adversários políticos? O argumento era de que a CPI mista tinha potencial de tumultuar a condução das investigações criminais já em curso e também de atrapalhar a agenda legislativa do presidente, que tenta aprovar uma nova regra fiscal e a reforma tributária em 2023. Mas, como disse o ministro Padilha, a situação política agora é nova, por causa das imagens reveladas pelo canal CNN Brasil na quarta-feira. Esses vídeos do circuito interno do Planalto mostram agentes do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, interagindo tranquilamente com os invasores em 8 de janeiro. Um dos agentes até dá água para os extremistas. O então chefe do GSI, o general da reserva Gonçalves Dias, ou G. Dias, como é conhecido, também estava lá. Já era sabido desde janeiro que o G. Dias tinha ido ao palácio naquele dia. Mas as imagens mostram o então chefe do GSI também interagindo com os invasores. Nas cenas levadas ao ar pela CNN Brasil, ele circula na antessala da presidência e aponta a porta de saída para os extremistas. Esse possível corpo mole com os bolsonaristas nem foi o que desagradou ao Lula. O general da reserva ficou em maus lençóis porque ele vinha negando acesso às imagens à imprensa, a parlamentares e até ao próprio presidente da República, segundo uma reportagem do jornal Folha de São Paulo. Aí acabou demitido. Foi a primeira baixa de ministro desse terceiro mandato do Lula no comando do país. Para a oposição, foi um prato cheio. Afinal, o possível corpo mole estava sendo feito por uma autoridade indicada por Lula. A divulgação das imagens de 8 de janeiro, a partir do circuito interno do Planalto, deixou a oposição empolvorosa. Nas redes sociais, o clima entre os mais empolgados era de derrubada do governo que ainda não completou nem 4 meses. Não era para tanto, mas o fato é que o Lula teve que ir para a defensiva. A oposição ao governo é formada por apoiadores do Jair Bolsonaro, uma oposição bolsonarista, portanto, e também por parlamentares que não são necessariamente alinhados ao ex-presidente. Logo depois de 8 de janeiro, os bolsonaristas passaram a dizer que a invasão dos prédios dos três poderes não era coisa de patriota, e sim de petistas infiltrados. A versão não colou. Aí surgiu uma nova versão. O governo sabia dos riscos de invasão e deixou o quebra-quebra acontecer para posar de vítima e assim encurralar o bolsonarismo. As imagens são claríssimas. O G. Dias, ele não foi leniente, ele prevaricou. Ele foi, no mínimo, condescendente com aquilo que estava acontecendo. Ele deixou o circo pegar fogo, para depois tirar vantagem política disso.
aliás, muito parecido. Esse é o Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, que foi eleito deputado federal pelo PL paulista. Nessa entrevista à CNN Brasil, ele reproduz o discurso que a oposição vai tentar levar à CPI mista. Que nós queremos isto, mostrar mais uma vez e sempre que nós fomos vítimas, alvos de uma ação terrorista, criminosa, orquestrada por centenas de pessoas que queriam dar um golpe de Estado contra o governo legitimamente eleito, e essas pessoas foram presas, outras pessoas têm sido presas, e vários estão já respondendo à ação penal do Supremo Tribunal Federal, portanto a lei está sendo cumprida. Em relação... Esse é o Flávio Dino, o ministro da Justiça do governo Lula e um dos principais alvos da oposição. Os deputados contrários ao governo usam um documento da Polícia Federal com alertas quanto a possíveis tumultos em 8 de janeiro para mostrar que o governo sabia dos riscos de invasão. Esse documento foi enviado ao Flávio Dino na véspera. Ele então contatou o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha. Segundo o ministro, o governador assegurou que estava tudo sob controle. Depois do quebra-quebra, o Ibanez Rocha chegou a ser afastado do cargo e até pediu desculpas. É fato que os invasores eram apoiadores do Bolsonaro. Eram pessoas adeptas de teorias da conspiração. Era gente que achava que a eleição do Lula tinha sido fraudada, mesmo sem nenhuma prova concreta, apenas baseada em repetidos ataques do Bolsonaro ao sistema eleitoral. Eram grupos que viam um improvável conluio entre o PT, o Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para tirar o Bolsonaro do poder. É fato também que muitos integrantes das Forças Armadas abraçaram essa visão, atuando politicamente a favor do Bolsonaro. Os militares foram coniventes com os acampamentos de golpistas armados em frente a quartéis pelo país. Quando a invasão dos prédios dos 3 poderes já estava em curso, muitos integrantes do Exército resistiram a prender os extremistas. Depois de encerrada a confusão, oficiais impediram a polícia, já sob intervenção do governo federal, de desmontar o acampamento golpista que estava na frente do quartel-general de Brasília. É fato ainda que o GSI, no dia 8 de janeiro, tinha o chefe G. Dias indicado por Lula, mas uma equipe ainda formada por militares que vinham da gestão anterior, da gestão do Bolsonaro, quando o órgão era chefiado pelo general da reserva Augusto Heleno. O governo vem chamando atenção para o fato de as imagens divulgadas pela CNN Brasil borrarem a cara dos integrantes do GSI, à exceção do G. Dias. Um dos integrantes com a cara borrada já foi identificado, é o capitão do Exército José Eduardo Pereira, que era da equipe de viagens do Bolsonaro e foi indicado pelo Augusto Heleno. É ele, inclusive, quem dá água para os extremistas nas cenas levadas ao ar. Uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, ainda de janeiro, revelou uma estreita relação de integrantes do gabinete com o golpismo. O batalhão do Exército, que faz a segurança do Palácio do Planalto, foi dispensado por ofício do GSI na véspera da invasão. Quando os extremistas chegaram, não tinha ninguém para impedi-los de entrar na sede do Poder Executivo. É fato, por fim, que o governo vai ter de esclarecer na CPI mista o que fez para tentar evitar que o extremismo delirante de alguns brasileiros viesse a configurar uma tentativa aberta de golpe de Estado. A oposição anunciou que não vai deixar votar nada no Congresso até a instalação da CPI mista na semana que vem. Os partidos precisam agora indicar os integrantes da comissão. O PL do ex-presidente Jair Bolsonaro deve indicar o presidente da CPI. Segundo uma reportagem publicada nesta quinta-feira, também pela CNN Brasil, o nome do PL mais cotado para o cargo de comando é o André Fernandes, bolsonarista radical, eleito pelo estado do Ceará e autor do pedido de instalação da investigação parlamentar. O André Fernandes é investigado no Supremo sob suspeita de incentivar o golpismo de 8 de janeiro. Ouça aqui uma entrevista dele à Rádio Jovem Pan. E, além disso, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, lançou notas para a imprensa em geral dizendo que, antes dos ataques, 3 dias antes, 2 dias antes, afirmou, avisou, encaminhou a pelo menos 48 órgãos do governo federal, avisando que naquele dia 8 poderia acontecer atos de vandalismo, invasões. E a gente precisa saber, de fato, foi feito esse tipo de notificações? A ABIN fez mesmo essas notificações? Quem recebeu essas notificações? O que foi feito a partir de tomar conhecimento desses prováveis ataques? O governo, por sua vez, deve apostar no deputado Lindbergh Farias, petista do Rio, e no senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá,
que você ouve aqui numa fala em plenário. Vamos para essa investigação e vamos com força para ela. E olha, de investigação e comissão de inquérito, nós entendemos. Estamos com vontade para ir para lá. Estamos com desejo de ter essa investigação. Uma CPI tem poderes para ouvir testemunhas, convidadas ou investigadas, incluindo ministros de Estado. Tem poderes para requisitar informações e documentos de órgãos públicos. Tem poderes para ir a qualquer parte do território nacional para investigações e audiências públicas. Tem poderes para prender em flagrante testemunhas que mentem. E tem poderes para quebrar sigilo bancário, fiscal e de dados. Mas uma CPI não tem poderes para punir ninguém. O máximo que ela pode fazer é enviar suas conclusões para as autoridades competentes para que elas tomem providências. Quando um tema não é investigado pelas autoridades competentes, como polícia e Ministério Público, as comissões parlamentares de inquérito acabam tendo um papel relevante. Isso aconteceu, por exemplo, na CPI da Covid no Senado. Diante de uma inação da Procuradoria-Geral da República, os parlamentares conseguiram trazer à tona as ações e omissões de um governo de viés negacionista. No caso da invasão de 8 de janeiro, o fato de já haver apurações criminais em andamento não impede a CPI mista de trazer novos elementos para esclarecer o caso. A questão está no comportamento dos congressistas da atual legislatura. As audiências de comissões temáticas, por exemplo, têm sido palco de bate-bocas constantes, de ameaças, de gritos, xingamentos, picuinhas e muita desinformação. Isso aconteceu especialmente nas vezes em que o ministro Flávio Dino foi à Comissão de Constituição e Justiça e depois à Comissão de Segurança Pública, ambas na Câmara. Os deputados da oposição atacaram o titular da Justiça continuamente e repetiram questões que já tinham sido feitas inúmeras vezes, só para fazer um registro em vídeo e depois postar nas redes sociais. Na primeira audiência, na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, o Flávio Dino chegou a dizer que a intervenção de um deputado bolsonarista partia de uma lógica do mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. O deputado, aliás, era o André Fernandes, que o PL quer indicar para comandar a CPI mista. Na audiência da Comissão de Segurança, a mais recente, foi preciso suspender as perguntas ao ministro por causa do excesso de bate-boca entre os parlamentares. Se não virar um circo, a CPI mista vai poder contribuir para as investigações a respeito de uma das datas mais infames da democracia brasileira. Mas as evidências até aqui sugerem que as chances de a comissão virar um picadeiro são enormes. A CPI mista de 8 de janeiro vai ser instalada, o governo vai precisar mobilizar aliados, mas ao mesmo tempo vai ter que trabalhar na aprovação da nova regra fiscal enviada ao Congresso para substituir o teto de gastos. O texto busca criar parâmetros para que as despesas federais não sejam muito limitadas, mas tragam previsibilidade. O Marcelo Rubissec vem escrevendo uma série sobre o tema. O material mais recente trata das punições e incentivos que a proposta do governo traz para o cumprimento da meta fiscal. Marcelo, quais são essas punições e incentivos? Antes de entrar nas punições e incentivos, vou só recapitular os principais pontos da regra fiscal. Então, primeiro, o crescimento dos gastos públicos vai ficar limitado a 70% do aumento da receita do governo. Mas o gasto sempre vai variar em um intervalo entre 0,6% e 2,5%. Então, sempre vai crescer em termos reais. Outro ponto é que o governo vai trabalhar com metas fiscais, com uma margem para cima e outra para baixo. E aqui entram os primeiros incentivos. Se o resultado fiscal for melhor que o teto da banda, o governo vai poder investir mais. Então, ele tem um incentivo para procurar um bom resultado primário. Se o resultado ficar abaixo do piso da meta, tem algumas punições. A primeira é que o gasto vai poder subir menos. Não vai ser mais 70% do aumento da arrecadação, mas sim 50%. Outra coisa que vai acontecer é que o presidente vai precisar mandar uma mensagem para o Congresso explicando por que não cumpriu a meta. E ainda na questão da punição, o texto diz que não cumprir a meta não quer dizer infringir a lei. Então, na prática, as punições acabam sendo meio essas mesmo, de mandar a carta para o Congresso e aumentar menos o gasto, mas não vai ter nenhuma punição legal. E, Marcelo, quais foram as reações a esses pontos que você colocou? Bom, deu para ver que a discussão acaba sendo meio técnica, meio difícil, né? Até porque o arcabouço em si é um tema bem complexo. Mas essa parte da repercussão é importante porque ela ajuda a traduzir um pouco dessas coisas que eu falei antes. Muitos analistas e economistas, sem falar na própria oposição, né, estão falando que, na prática, o governo está colocando punições e incentivos que são fracos.
Então, seguindo essa linha, o governo não tem lá tanto estímulo, seja ele positivo ou negativo, para cumprir as metas fiscais. Lembrando que a ideia é trazer as contas públicas de volta para o azul e, assim, estabilizar ou diminuir a dívida pública. Eu conversei com o Braulio Borges, pesquisador da FGV-IBRE, que falou que acha que o governo está mostrando um compromisso meio baixo com as metas, e isso pode acabar sendo muito ruim para a economia como um todo. A Vilma Pinto, diretora da Instituição Fiscal Independente, concordou que essas consequências poderiam ser mais fortes dentro do arcabouço fiscal. Já o Felipe Salto, economista-chefe da Warren e ex-secretário da Fazenda de São Paulo, ele já seguiu outra linha. Ele falou que a punição poderia realmente ser um pouco mais forte, mas que, no geral, o arcabouço é bom, incluindo nessa parte de incentivos e punições. Enfim, isso para a gente ver que também não é um super consenso que existe sobre esse tema. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. No site, você acompanha tudo o que a equipe do Nexo produz diariamente. Tem notícias rápidas que te ajudam a entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Tem textos de profundidade explicando os temas mais importantes do dia. Tem colunas de opinião. E tem gráficos que destrincham dados das mais variadas áreas. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente por assinatura e sem publicidade. Para ter acesso a tudo isso, apoiar o Durma Com Essa e ainda receber newsletters exclusivas, é só fazer a sua assinatura. Tem um link com desconto especial para você na descrição deste episódio. O movimento Pessoas à Frente, grupo formado por especialistas, parlamentares, integrantes do poder público, de sindicatos e do terceiro setor, avaliou os 100 primeiros dias do governo Lula em sua coluna mais recente para Ponto Futuro, editoria do Nexo que tem a gestão pública entre seus focos de cobertura. Você ouve agora a Simone Ramos, que é especialista no tema, falando sobre esses primeiros meses de terceiro mandato do petista. Entre os pontos positivos que a gente pode destacar nesses 100 primeiros dias de governo, a gente tem a nomeação de 12 ministros de primeiro escalão. Embora seja um número significativo, a gente sabe que a população brasileira é formada por 51% de mulheres e onde 38% das mulheres ocupam cargos de liderança, ou seja, 12 mulheres não refletem significativamente, o percentual de mulheres dentro da população brasileira. Com isso, a gente percebe que a gente precisa avançar muito numa agenda de equidade, de gênero, em posições de liderança, e a gente tem exemplos na própria América Latina, onde o presidente Boric buscou uma paridade de gênero no seu primeiro escalão. Então a gente já percebe que tem exemplos regionais de avanço na agenda de equidade de gênero e que no Brasil a gente ainda está engateando. Se a gente olhar a proporção de mulheres na sociedade brasileira e a proporção de mulheres que estão ocupando cargos no primeiro escalão brasileiro. Outro ponto que a gente destaca como positivo foi o lançamento do Observatório de Pessoal pelo Ministério da Gestão, Inovação e Serviço Público. A deficiência de dados é um problema crucial no setor público e a iniciativa de implementação do Observatório como banco de dados e de pesquisa contribui como um dispositivo de transparência ativa. E a gente entende que esse observatório ele não é um fim em si mesmo, mas o início de um processo de permanência e cultura de transparência de dados sobre gestão de pessoas, em especial em cargos de liderança. E embora a gente tenha essa ação da MGI, a gente soube que a gente também tem um alto número de vacâncias ainda e demora no processo de nomeação em cargos de confiança, ou seja, em cargos de liderança, A coluna você lê em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. O fim de semana está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vêm da newsletter Achamos Que Vale. A gente traz um link na descrição do episódio se você quiser receber semanalmente em seu e-mail essas dicas. Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Eu começo as nossas dicas dessa semana com 2 narrativas indígenas no cinema e na TV. Na semana do Dia dos Povos Indígenas, o público ganha essas opções para se aprofundar no tema. Com o elenco indígena, o filme Paraí, de Vinícius Toro, chega ao cinema contando a história de uma garota guarani em busca de sua identidade.
Já o especial Falas da Terra, na Globoplay, é protagonizado por 3 atrizes indígenas e conta a história de jovens amigas que vão fazer um trabalho no Mato Grosso do Sul e se deparam com um ambiente de destruição. Para ler, tem um relato duro sobre violência doméstica. Ouve essa frase. Em casa, meu pai era um homem violento, espancador dos filhos e da esposa. Assistia a verdadeiras cenas de tortura. Com frases fortes como essa, a antropóloga e escritora Miriam Goldenberg descreve o cotidiano de violência doméstica em que ela cresceu. No texto publicado na Folha de São Paulo, na última semana, a autora de livros como A Invenção de uma Bela Velhice compartilha a difícil história de sua família, que inclui, além das agressões de todos os tipos, alcoolismo, câncer e traições. Para ouvir, a gente indica o novo álbum da cantora canadense Leslie Feist, que é um disco perfeito para o inverno. O café da manhã dos dias mais frios do ano já tem uma trilha, são essas 12 músicas que compõem Multitudes, o novo álbum da Feist, que volta depois de 6 anos de hiato. Talvez seja o álbum mais delicado dela, com tão pouca bateria e cantos tão suaves que levam a certa introspecção. São ecos da sua nova maternidade, porque o álbum foi composto quando ela adotou a filha Tihui, durante a pandemia. Para ouvir também, a gente indica uma história de ghosting do Modern Love, o podcast do New York Times. Dani Agassi é uma mulher trans que entra nos aplicativos de namoro em busca de sexo, mas o que ela encontra é amor. Lá, ela começa um relacionamento que, contra sua vontade, logo chega ao fim. E depois de uma fase de sofrimento, Agassi transforma essa dor. Ela fala assim: essa experiência me ensinou que se eu quiser que alguém me trate de uma certa maneira, é melhor eu já fazer isso comigo primeiro. Mas também me ensinou que ser trans não é um problema. O novo episódio segue o formato de histórias reais e emocionantes que esse podcast do New York Times faz tão bem. Para terminar, tem uma dica deliciosa: um bolo molhado para chocolatras de carteirinha. Essa receita de bolo cremoso de chocolate, ela é o máximo e acaba em 1 minuto, mal dá tempo de esfriar, já que ele é maravilhoso ainda quente. Quem promete isso, essa delícia, é a autora Heloísa Bacelar, que no site dela ela ensina como fazer o bolo de chocolate perfeito para chocolatras de plantão. O pulo do gato, ela diz, é usar o melhor chocolate meio amargo que você puder e um bom cacau em pó para ter mais sabor e aroma. E é para comer de colher. Por hoje é isso, mas na semana que vem a Gama volta com mais dicas que nós da redação achamos que vale. Até lá! Das preparações para a CPI mista de 8 de janeiro, passando pela proposta de nova regra fiscal e por olhares sobre os 100 dias de governo e fechando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa. Com roteiro e produção de Conrado Corsaletti, edição de texto de Aline Pellegrini, participações de Marcelo Rubissec, Simone Ramos e Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Sexta-feira é feriado, então não tem excepcionalmente extratos da semana. A gente volta na segunda. Até!